O Valadão. Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. A pauta de hoje traz 3 vetos governamentais para serem analisados. O primeiro deles é o veto parcial ao projeto que institui a política de sistematização de dados integrados de violência contra a mulher no Espírito Santo. O Poder Executivo vetou um parágrafo dessa matéria por alterar competências de órgãos do Estado e justificou que isso é uma prerrogativa do governo. Vamos então acompanhar os trabalhos desta quarta-feira. Eu vi. Gente, coisa linda, ela fala com o coração. Eu já conhecia, Sandra. A humildade é uma boa companhia. É uma boa companhia, olha. Solicitar aí os colegas que desliguem os microfones. Por gentileza. Por gentileza, estamos com um problema aí, microfones abertos. Agora sim. Muito obrigado. 43ª sessão ordinária híbrida, virtual e presencial da 20ª legislatura. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e farei a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que fiquem de pé em sinal de respeito. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizado no site da ARES. Eu consulto se existe algum colega, algum deputado que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, eu desejo. Pois não, deputado Tiago, deputado Irine depois. Janete. Senhor presidente. Desculpa, deputado Janete. Senhor presidente, eu com muita tristeza acabo de receber a notícia do falecimento do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão. É uma figura política importante para a história do município de Cachoeiro de Itapemirim, uma figura política importante para o estado do Espírito Santo. Por isso, senhor presidente, pelo falecimento agora, recente do nosso ex-prefeito Roberto Valadão, eu estou pedindo 1 minuto de silêncio da casa. Obrigado, deputado Tiago. Com a palavra, deputada Janete Sá. Eu também, deputado Danilo, nobres colegas, também faço meu pedido de silêncio na mesma direção, em favor desse querido que foi um grande político de nosso estado, que foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão. Pude conhecer Roberto Valadão na década de 80, onde a gente participou de vários embates pela Diretas Já, ele sempre muito atuante, sempre fazendo uma boa representação de Cachoeiro de Itapemirim. E aqui também quero, junto com o deputado Tiago, frente a esse plenário, render minha homenagem a esse homem de muito valor para o Estado. Deputado Danilo Baez, pela ordem. Também pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não, quem solicitou aí pela ordem, por gentileza? Marcelo Santos. Pois não, meu mestre. A palavra. Também quero me somar à fala do deputado Tiago, deputado Janete. Nosso Valadão foi um amigo querido meu, do meu pai, um grande político que também foi deputado estadual, deputado federal, prefeito do município de Cachoeiro, amigo de Teodorico Ferraço, foi um grande líder político, deixou o seu legado e que nos deixa, mas tem uma história escrita nos livros do nosso estado. Então aqui com profundo pesar eu registro esse momento e abraçando a família enlutada, desejando aí os meus sentimentos. Era isso, presidente. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Gostaria também, presidente. Pois não, com a palavra. Eu também, presidente. Também pelo nosso querido
Valadão, que foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, tem uma grande representatividade no Estado e, claro, em Cachoeiro de Itapemirim. Foi um prefeito que eu acompanhei o último mandato dele aqui em Cachoeiro, muito querido pelos servidores de Cachoeiro, servidores da prefeitura. Eles falam que ele foi um pai para todos os servidores. Então, quero deixar aqui a minha tristeza e meu voto de pesar para toda a família, para todos os amigos, para todos aqueles que gostam dele, que conhecem a história do Valadão. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alan Ferreira. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, com a palavra. Senhor presidente e colegas, gostaria aqui também de registrar, né, meu pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Cachoeiro, deputado federal, deputado estadual, um dos maiores líderes do sul do estado, o senhor Roberto Valadão, que marcou a nossa história, marcou uma figura de uma personalidade marcante mesmo, e que representa os mais altos princípios da política aqui no sul do estado. Que Deus abençoe sua família. Muito obrigado, deputado Calegari. Algum outro deputado deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria também... Pois não, deputado engenheiro José Esmeraldo, Vossa Excelência está com a palavra. Eu gostaria também de me somar a todos os deputados, né, que fez essa homenagem justa aqui da tribuna da Assembleia. Na verdade, o Roberto Valadão foi um grande deputado federal, cara aguerrido, um tribuno inteligente, muito competente, conforme foi dito aí, foi prefeito, ocupou vários cargos importantes em função da sua competência, do seu caráter, e eu tive o prazer e a satisfação de estar em sua residência juntamente com seus familiares em alguns anos atrás, e a gente via ali aquele fervor, né, de homem público honesto, correto, uma pessoa que realmente foi muito importante, não só para Cachoeiro do Itapemirim, mas também para todo o estado do Espírito Santo. Que Deus o leve em paz, e temos certeza que ele tem um local reservado lá no céu, em função de tudo aquilo que ele fez aqui no nosso mundo, nesse mundo difícil de viver. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Algum outro deputado? Não havendo, eu também quero solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Roberto Valadão. Faleceu aos 86 anos, ele foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Cachoeiro do Itapemirim e um dos fundadores do MDB. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Então, atendendo pedidos aí do deputado Thiago Hoffmann, Janete Sá, presidente da Casa Marcelo Santos, Alan Ferreira, Calegari, deputado engenheiro José Esmeraldo, e ao nosso pedido, façamos agora 1 minuto de silêncio. Para tanto, solicito a todos que fiquem... Pois não, deputado Irine. Deputado Irine. Eu gostaria de me somar aos meus colegas no voto de pesar. Ok, deputado Irine, muito obrigado. Façamos então agora 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Muito obrigado a todos. Pois não? Pedir a Vossa Excelência para que nós possamos eliminar essa fase, da primeira fase do expediente à segunda, e entrarmos diretamente
na convocação extraordinária, temos 3 vetos na pauta, nós vamos liberar a pauta pelas matérias que vão tramitar a partir de semana que vem. Derrubaríamos a sessão, marcaríamos registro da nossa presença e já entraríamos numa extraordinária com os 3 vetos na pauta. Ok, presidente. Eu solicito aí, o nosso presidente solicitou a verificação de quórum, então nós vamos derrubar a sessão, possamos fazer uma extra e entrar direto na ordem do dia. Eu solicito aí ao nosso Luciano que zere o painel, por favor. Agora solicitando aos colegas de que registrem a presença, as presenças. Está encerrada a sessão por falta de quórum e convoco a próxima para as 9h12. Por gentileza, só registrar as presenças. Na ordem do dia, nós vamos apreciar aí os vetos, né? E tem 1, 2 e 3. São 3 vetos. Os deputados encerraram a sessão ordinária para que logo agora em seguida seja aberta uma nova sessão para votar os 3 vetos que encabeçam a pauta de votações. O primeiro deles é um veto parcial, o primeiro veto que vai ser analisado pelos deputados é um veto parcial ao projeto da deputada Camila Valadão, que cria a política de sistematização de dados integrados de violência contra a mulher. Deputado Coronel Hélio, por gentileza, registrar a presença. Pedir o pessoal para... A pauta de o Executivo vetou um parágrafo da matéria. O Executivo nós possamos deliberar esses 3 vetos na pauta que carecem de quórum qualificado. Já temos 15 deputados presentes, 16. Precisamos do deputado Adilson Espíndola, Alcântara Filho, Lucas Caramuça, Pablo Uribeca, Teodorico de Assis Ferraço, Vandinho Leite, Zé Preto, Camila Valadão e Bispo Paulo. O João Gabriel também rebate falta da mulher dele. Não está conectando. 21ª sessão extraordinária. 19ª sessão extraordinária. Passaremos agora à ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66 do parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto parcial ao projeto de lei 236/2023, de autoria da deputada Camila Valadão, que institui a política de sistematização de dados integrados de violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo para fins de geração de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Publicado no ar digital do dia 21/3/2023, mensagem de veto 08/2024, publicado no ar digital do dia 10/4/2024. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo matéria, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto parcial, projeto 236/23, de autoria da deputada Camila Valadão, que institui a política de sistematização de dados integrados de violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo para fins de geração de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. O veto parcial é apenas do artigo 1º, parágrafo 1º e do artigo 4º, parágrafo 6º do projeto. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, estou mantendo o veto parcial, dando parecer pela manutenção do veto parcial. Coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo nenhum deputado querer discutir a matéria, vou colocar em votação como vota deputado Thiago Hoffmann. Deputado Deninho está presente? Eu voto com o relator, deputado Mazinho.
Deputado Tiago, em substituição aqui ao deputado Deninho com o relator. Deputada Janete. Deputada Raquel. Deputada Raquel está aqui no plenário. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Lucas Polese, se encontra? Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Lucas Caramuça. Não respondendo, 5 votos sim, ou não, aprovado o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão no plenário. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que votarem sim mantêm o veto e os que votarem não rejeitam o veto. Deputado Dari. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Na condição de vice-líder do governo, eu não vi se o deputado Dari está presente, então eu queria me manifestar pedindo aos colegas deputados que votassem sim pela manutenção do veto parcial do governador Casagrande, um projeto muito importante da deputada Camila, mas o veto do governador ele não descaracteriza o projeto da deputada Camila, ele na verdade só retira itens que de fato são inconstitucionais do projeto, mas ele mantém a essência do projeto. Então pedi o voto sim dos colegas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente, eu quero encaminhar também. Pois não, deputada. Bom dia, deputados, deputadas. Eu queria encaminhar pela derrubada do veto. Embora tenha se falado no aumento de despesas, na nossa análise, os trechos do projeto que foram vetados não criam despesas para o Executivo, né? Seria importante, na nossa análise, os dispositivos vetados, pois eles estabelecem aí o conceito de sistematização de dados de violência e elencam aí novas medidas de proteção no sentido de pensar esses vários tipos de violências e as diversas áreas, garantindo Deputado Camila, não estamos lhe ouvindo. Está cortando. Deputada Camila, não lhe ouvimos. Conseguem me ouvir agora? Agora sim, agora sim. Ah, ok. Era o fone de ouvido, provavelmente estava sem som. Desculpa, deputados e deputadas, nós queremos encaminhar, diferente do deputado Tiago, pela derrubada do veto. Na nossa análise, o projeto, os dispositivos que foram vetados, eles não criam despesas para o Executivo, ao contrário, eles garantem uma abordagem multidisciplinar entre os órgãos e os setores da administração pública, contribuindo para que a gente tenha, inclusive, a formulação de políticas públicas nas diferentes áreas, saúde, segurança, educação. Então, na nossa análise, manter o veto, a discussão fica centrada apenas na lógica da segurança, não incorporando as outras áreas, né? E ao contrário do que prevê o veto, não amplia despesas, portanto, inclusive o dispositivo vetado, para nós, nem pode ser configurado como inconstitucional. Então, a nossa proposta de encaminhamento é pela derrubada do veto. Muito obrigado, deputada Camila. Muito obrigado, deputado Tiago. Encaminhou o voto sim pela manutenção do veto. Deputada Camila, não pela derrubada do veto. Deputado Coronel Hélio, como Vossa Excelência se encaminha? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos liberar todo o grupo para votar de acordo com a consciência e de acordo com a convicção diante da política pública. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. O voto é nominal. Vou solicitar aí que abram o painel para votação. Senhor presidente, pela ordem, capitão Assunção. Pois não, deputado capitão Assunção. Não está aparecendo para mim o voto, só aparece surgiu agora. Ok, obrigado. Deputado Adilson ainda não votou, deputado Alcântara Filho, deputado Bispo Alves, deputado capitão Assunção, deputado Engenheiro José Esmeraldo, por gentileza de votar, deputado Gandini, presidente Marcelo Santos, deputado Sérgio Meneghelli.
Deputado Adilson, favor registrar o voto. Deputado Bispo Alves. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, não registrou. Deputado Sérgio Meneghelli, por gentileza, registrar o voto. Deputado Teodorico está com um problema lá de internet, não está conseguindo entrar na sessão. Deputado Pablo Muribeca, não registrou o voto. Deputado Sérgio Meneghelli, por gentileza, registrar o voto. Deputado Danilo. Pois não, deputada Janete. Deputado Danilo, enquanto Vossa Excelência não dá o resultado, vou ter que me ausentar da sessão. Nós estamos numa diligência aqui no município da Serra, em Novo Horizonte, por conta de animais que estão sendo espancados, e nós estamos aqui com a prefeitura, com a polícia ambiental e a polícia militar. Eles acabaram de chegar, nós adentramos no condomínio e eu vou ter que me afastar um pouquinho da sessão para eu conseguir dar conta dessa diligência, que é uma diligência que envolve um caso de maus tratos. Então eu queria pedir licença, já computei o meu voto, eu sou contrária à manutenção do veto, tendo em vista que concordo plenamente com a exposição realizada pela deputada Camila Valadão, que é a autora da matéria. Deputado Danilo, deputado Marcelo. Só para cumprimentar a deputada Janete e parabenizá-la pelo belo trabalho que ela vem desenvolvendo à frente dessa CPI, também da comissão. Ontem ela promoveu uma ação muito importante, inclusive divulgada amplamente na nossa mídia. Hoje, mais uma outra ação. A deputada Janete tem colocado o Espírito Santo numa pauta nacional de forma muito positiva pelo trabalho e a dedicação dela à frente dessa CPI. Parabéns, deputada Janete. Obrigada, deputado Marcelo. Estamos aqui trazendo voz e fazendo justiça para com os animais. A Assembleia tem sido uma parceira nessa direção e Vossa Excelência tem sido um grande parceiro, porque possibilitou, foi na vossa gestão que nós conseguimos criar a Comissão de Bem-Estar Animal. Muito obrigada pela parceria e também pelo seu compromisso, tanto com a causa humanitária, mas também com a causa animal. Nós que agradecemos, parabéns. Só para informar os colegas deputados que na condição de presidente, não presidindo, o regimento não me dá a oportunidade de votar. Então eu vou ficar aqui sem o meu voto, porque presidindo eu me abstenho, e nesse caso fora da presidência, tendo aí o meu imediato substituto, deputado e delegado Danilo Banhes, já colocou na cadeia mais de 70 mil bandidos, que está presidindo a sessão. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Solicitar o deputado Adilson Espíndola, que ainda não registrou o seu voto. Também deputado Sérgio Meneghelli, deputado Pablo Muribeca, também não registraram ainda os seus votos. Estamos aguardando aqui para que eles registrem. Sérgio Meneghelli ainda não registrou. O deputado Sérgio Meneghelli está presente, mas não registrou o voto. Aí, ó. Presidente, eu voto sim, mas não estou tendo opção de votar aqui na tela. Mas Vossa Excelência teria que votar aí. Bom, eu estou tentando aqui com o Luciano para ver se eu consigo. Atualizei aqui, Luciano. Deputado Adilson não registrou ainda o seu voto. Deputado Sérgio Meneghelli também não registrou. Nós vamos anunciar aí o resultado. Nós temos 22 presentes, uma abstenção, 14 sim, 3 não. Então está mantido o veto. Comunique-se ao senhor governador do estado. Passaremos agora ao item 2 da pauta. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto ao projeto, veto total ao projeto de lei 796/2023, de autoria do deputado Lucas Polese, que acrescenta item ao anexo único da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, extinto
instituindo o Dia Estadual do Patriota a ser comemorado anualmente no dia 8 de janeiro, publicado no ar digital do dia 25 de nove de 2023, mensagem de veto 09/2024, publicado no ar digital do dia 10 de 4 de 2024. Eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Mazinho dos Anjos está com a palavra. Presidente, receba a matéria novamente, discussão única em termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 796/23, autoria do deputado Lucas Polesi, que acrescenta ao anexo único da lei 11.212, instituindo o Dia do Patriota, a ser comemorado no dia 8 de janeiro. Eu estou avocando matéria para a relatoria, presidente, estou mantendo o veto na sua totalidade e colocando a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo o que querer discutir, coloco em votação deputada Raquel. Com o relator, deputado Thiago Hoffmann. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Dari, substituindo a deputada Janete. Deputado Dari. Deputado Capitão. Senhor presidente, voto contrário ao relator. Contrário ao relator. Deputado Lucas. Lucas Polesi. Presidente, contrário ao relatório. Ok. Deputado Lucas Caramuça, se encontra? Não respondendo, declaro o voto 3 votos sim, 2 não. Aprovado o parecer. Devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os deputados que votarem em si mantêm o veto e os que votarem não rejeitam o veto. Pois não, deputada Camila. Vocês conseguem me escutar? Muito bem, pode falar, deputada. Ok. Eu encaminho pela manutenção do veto e aproveito para parabenizar o governador Renato Casagrande pelo veto. Considero um escárnio considerar aquilo que foi feito no dia 8 de janeiro em Brasília, causando um prejuízo de 200 milhões de reais aos cofres públicos, chamar aquilo de patriota. Na verdade, aquilo é, mais uma vez, uma demonstração do antipatriotismo, do antinacionalismo, além de uma tentativa orquestrada de golpe. Então, parabenizo o governador pela manutenção, pelo veto, e nós votamos, obviamente, pela manutenção. Muito obrigado, deputada Camila. Presidente, eu também gostaria de encaminhar, líder do PT. Deputado Irine. Pela ordem também, senhor presidente. Pela liderança do governo. Deputado Irine, depois deputado Coronel Web, depois deputado Thiago. Presidente, eu posso também? O deputado Coronel Web aqui vai encaminhar pelo bloco. Deputado Irine. Eu encaminho o voto sim, pela manutenção do veto. O que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023 foi um ato de abuso, foi um ato covarde em relação aos símbolos do país, à história do país. Então ele não tem nada de patriótico. Ele tentou sim criar um clima, aproveitando a ausência do presidente da República na capital brasileira, um domingo, orquestrou caravanas do Brasil inteiro para depredar a cidade de Brasília, nossa capital nacional. Então não há nada que signifique patriotismo. Foi um ato que beira o terrorismo no nosso país. Então, fez muito bem o governador em fazer o veto integral da matéria. Nosso voto é, sim, manutenção do veto na íntegra. Obrigado, deputado Irine. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós orientamos todo o nosso bloco a derrubar o veto. É um absurdo o governador do Estado do Espírito Santo fazer o veto numa matéria como essa.
um dia significativo, na qual nós temos que saber verdadeiramente o que aconteceu em Brasília no dia 8. Portanto, se nós distanciarmos da verdade, nós vamos votar contra a realidade que aconteceu. E a realidade de nós patriotas é muito diferente da realidade de quem vive fora desse mundo, na qual nós sabemos que existe uma grande ilusão, uma fantasia, um teatro que é feito muitas das vezes em prol de enganar a população brasileira, e nós não podemos deixar de manifestar a nossa indignação nesse dia com o governo do Estado do Espírito Santo, que através de um projeto proposto pelo deputado Lucas Polezi, um projeto significativo, de uma data marcante para a história do patriotismo brasileiro, ele votar contra. Portanto, ele vetar um projeto. Então, nós orientamos todo o nosso bloco a votar contra o veto, derrubar do veto, e hoje ser mais uma grande vitória do patriotismo no Espírito Santo. Obrigado, deputado Coronel Hélio. Com a palavra, deputado Tiago, depois deputado Lucas Polezi, autor do projeto. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar em nome da liderança do governo. O deputado Dari me ligou aqui, que ele está com um problema no microfone, por isso que o deputado Mazinho não escutou o voto dele, né? Ele queria votar pela manutenção do veto do governador e encaminhar a votação e pedir que eu encaminhasse. Então, eu estou encaminhando em nome da liderança do governo. Voto sim pela manutenção do veto total do governador Renato Casagrande. Eu quero declarar aqui, lógico, o meu respeito à iniciativa do deputado Lucas Polezi. É um direito do deputado fazer isso, e eu concordaria com o deputado Lucas Polezi e votaria a favor dele em qualquer projeto de lei que ele fizesse instituindo o Dia do Patriota, sendo única e exclusivamente que eu não posso votar com o deputado Lucas em relação ao dia 8 de janeiro. Acho que a iniciativa de ter um Dia do Patriota, não tenho nada contra, muito pelo contrário, como eu afirmei e reafirmo, votaria a favor do deputado Lucas Polezi, mas o dia 8 de janeiro não pode ser um dia para ser homenageado no Brasil, porque independente das nossas posições políticas, de esquerda, de direita, de centro, não importa, o dia 8 de janeiro foi um dia triste para a nossa democracia, um dia que as instituições brasileiras foram invadidas. O próprio ex-presidente Bolsonaro, em várias declarações, condenou as invasões dos poderes. O próprio ex-presidente Bolsonaro condenou as invasões dos poderes que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, acredito que nós temos sim muitos patriotas que são de direita, que têm o direito de se manifestar livremente, colocar suas convicções políticas, mas acho que o dia 8 de janeiro é um dia triste da nossa história, um dia que marca um momento que a sede dos poderes que institui a nossa república, a nossa democracia, foram invadidos e, consequentemente, senhor presidente, eu acho que esse dia não é um dia adequado para que nós possamos celebrar o Dia do Patriota. Então, fica aqui o meu respeito ao deputado Lucas Polezi, a iniciativa dele, mas discordo em relação ao dia e peço aos deputados da base do governo a manutenção do veto total do governador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago Rolf. Com a palavra, deputado Lucas Polezi, autor da matéria. Ouvindo, presidente? Ouvindo muito bem. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, eu respeito a posição dos colegas, mas acredito, só para início de conversa, que a esquerda radical não tem moral para falar que patriota ou qualquer coisa do tipo feriu o Estado Democrático de Direito, né? Grupos aí da ideologia deles, como MST, UNE, invadem frequentemente poderes, fazem manifestações agressivas, violentas, depredam coisas. Eu me lembro muito bem quando o MST depredou a casa de uma ministra do Supremo Tribunal Federal e nada aconteceu. Invasão à sede de poder deles, frequentemente, só qualquer um aí que está em casa jogar no YouTube que vai achar diversos vídeos que nunca tiveram posição. A galera do MST tem direito a um dia deles, apesar de invadir frequentemente propriedade privada de pessoas e promover o caos, a desordem, o esbulho, o desrespeito à propriedade privada no nosso país. Quer dizer, eles têm direito a tudo, eles têm direito a dia, e a esquerda nunca condenou nenhuma das atitudes deles. Ao contrário de mim, por exemplo. Eu nunca defendi vandalismo, depredação, nada. Eu sempre defendi que quem tem responsabilidade
em qualquer ato de vandalismo, tem que responder e tem que pagar. Eu sempre defendi isso. A questão com o 8 de janeiro, todo mundo sabe bem qual que é, né? Até hoje a gente não teve acesso às filmagens. A gente não sabe, a gente não tem nem como dizer como que aconteceu aquilo lá, porque o governo federal omite isso da gente. A gente sabe que teve morador de rua que passou meses preso sem culpa. Não teve individualização de pena. A gente teve um patriota que morreu lá dentro sem individualização de pena, que morreu alegando que não estava presente em nada, que nunca o governo federal conseguiu provar a presença dele, a participação dele em qualquer ato de depredação. E assim como a história dele, tem a história de diversos outros. Muitas pessoas que estão lá são inocentes e não tiveram a conduta individualizada e jamais podem ser esquecidas, principalmente em um país com esses relatos que eu falo aqui, onde a esquerda pode tudo, onde a esquerda depreda, onde a esquerda atenta contra a democracia. Ontem mesmo, lá na Lesp, lá em São Paulo, estavam lá quebrando pau, não querendo deixar que uma pauta fosse votada. Câmara de São Paulo também já aconteceu. Eles podem tudo e a direita não pode nada. Essa é a minha posição, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Pela ordem, deputado Sérgio Meneghel. Senhor presidente, com todo respeito ao meu amigo Lucas, eu acho que tem que sim ter o Dia do Patriota, inclusive quando foi votado eu não estava presente, então sugeri ao presidente, ao nobre colega Lucas, que tem sido um destaque na Assembleia, para só adiar um dia, porque tem um significado muito grande. O 9 de janeiro é que quando Dom Pedro I disse é para o bem da nação, diga ao povo que fico. Então, isso foi uma manifestação de patriotismo ao Brasil. Ele abdicou, né, naquela época do trono de Portugal, mas para continuar no Brasil. Então, eu acho que, como essa data é polêmica, é uma discussão de esquerda e direita, a esquerda acha que tem razão, porque realmente foi uma invasão da direita, e a direita acha que a esquerda está errada e que foi a esquerda que infiltrou. Então, eu não entro nessa polêmica e, graças a Deus, eu estou fora dessa guerra ridícula de esquerda e direita no país. Agora, eu acho que o Dia do Patriota é louvável, parabenizo ao presidente. Então, Lucas, faça o Dia do Fico, que é até uma homenagem àqueles que abdicaram de voltar para a sua pátria para ficar no Brasil. Obrigado, deputado Sérgio Meneghel. O voto é nominal, então nós vamos autorizar a abertura do painel. Quem votar sim mantém o veto e os que votarem não rejeitam o veto. Quero justificar o voto, tá, presidente? Ok, vamos votar primeiro. Mas já deixa o meu nome. Deputado doutor Bruno Rezende, favor registrar o voto. Deputado Bispo Alves, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Gandini, deputada Janete, deputado Zé Preto. Presidente, pela ordem. Importante convidar os colegas a se manifestarem através do voto para que nós possamos finalizar esse processo de votação. Como se trata de veto, carece de quórum qualificado, e nós precisamos ter a marcação de voto dos colegas parlamentares. Senhor presidente, enquanto está acontecendo o voto, eu já votei, eu poderia justificar o meu voto? Por enquanto não, nós vamos esperar aqui o término da votação. Senhor presidente, enquanto estão votando, só queria colocar que o deputado Capitão Assunção está muito bem acompanhado ali, com um lindo companheiro dele ali, o companheiro. Ok, deputado Tiago. Deputado Bruno Rezende, por favor, registrar o voto. Deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Gandini, deputada Janete, deputado Zé Preto.
Solicito aí aos colegas que registrem os votos. Deputado Zé Preto, deputado Bruno Rezende, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, deputado Gandini, deputado Bispo Alves. Deputado Danilo, eu vou assumir a presidência nesse momento, para Vossa Excelência votar, e nós aumentarmos o quórum. Então, nesse momento, eu estou assumindo a presidência, a condução dos trabalhos de forma virtual, me garante isso o regimento interno, pedindo aos colegas deputados que possam registrar seus votos. O deputado Danilo Barrense, que é um colaborador importante na condução dos trabalhos, vai registrar o seu voto, aumentando assim o quórum de votos 16, mais uma abstenção 17, carecendo de mais um voto. Formando a sorte aos deputados, não votando nessa matéria, teremos aí um corte de presença sem atestação e justificação. Aqui vai ser igual na Câmara dos Deputados, igual Arthur Lira faz. Não votou, corta. Não deu o número ainda, não? Isso aí, Tiago. Tô te imitando. Presidente, acho que deu 18 votos aqui no meu painel, aparece 18, hein? Já deu 18 votos. Como o Danilo iniciou o processo de votação, eu não consigo assumir a presidência e fazer o voto de abstenção, mas já alcançamos o número suficiente. São 12 votos sim, 6 não. Em face do resultado, fica mantido o veto do governador. Comunique-se ao mesmo. Transfiro novamente a presidência do deputado delegado Danilo Barrense. Muito obrigado, deputado Marcelo Santos. E tem 3, discussão única nos termos da... Senhor presidente, quero justificar meu voto. Pois não, deputado. Justificar meu voto. Pois não, deputado Calegari. Pois não, deputado Calegari. Vossa Excelência está com a palavra para justificar o voto. Então, eu gostaria de dizer aqui que, mais uma vez, lamento a atitude antipatriótica do governador Renato Casagrande em vetar um projeto de grande importância do meu colega, deputado Lucas Polesi. Eu vi aqui as argumentações dos deputados, que eu respeito, dos deputados da esquerda e até do deputado Serginho Meneghelli. Quero dizer aqui, deputado Serginho Meneghelli, que essa disputa direita-esquerda não tem nada de ridícula. Não tem nada de ridícula. Essa é uma crítica sua, desculpa, mas superficial, de quem talvez desconheça quais são as verdadeiras e profundas divergências filosóficas que separam a direita da esquerda, que na verdade é o espírito revolucionário do espírito contra-revolucionário. Mas em um outro momento a gente pode conversar sobre isso. A questão é do Dia do Patriota, ninguém aqui está valorizando invasão de prédio público, que, como o Lucas Polesi disse muito bem, é praticado há décadas impunemente por um movimento de bandidos
como um movimento sem terra, um movimento de bandidos que invadem propriedade privada e pública, acoitados muitas vezes por autoridades. A questão não é essa. O Dia do Patriota era um dia de lembrar as vítimas do terrorismo de Estado que o Brasil hoje sofre, com pessoas das mais diferentes classes sociais, donas de casa, morador de rua, índio, até índio, que foram jogados na prisão, ex-deputado federal, militares, pessoas que foram lançados na cadeia a ponto de hoje o Brasil está sendo investigado pela Organização dos Estados Americanos e pela Comissão de Justiça do Congresso americano por violação dos direitos humanos, a ponto de nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está em vias de perder o visto para entrar nos Estados Unidos, por violação dos direitos humanos. Então o Dia do Patriota tem nada dessa bobagem que estou falando aí de disputa direita-esquerda. Era um dia para conscientizar a população brasileira da violação sistemática de uma grande parcela da nossa população que foi protestar pacificamente em Brasília, mas que teve infiltrações de bandidos e que quando tentamos investigar o que aconteceu, a própria justiça impediu que víssemos as filmagens. Inclusive desse presidente que está aí, esse ex-presidiário bandido, Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí hoje, entendeu? Então essa é que é a verdade do que aconteceu no 8 de janeiro, tá? Então, parabéns, Lucas Polezi, votei a favor aquele dia, votei contra hoje esse veto, e o governador vetar, para mim não é surpresa nenhuma, assim como o voto de muitas pessoas. Respeito o direito de cada um, votar como quer. Aqui a democracia é a liberdade. Mas eu precisava repor a verdade dos fatos. Não é defesa de destruição de patrimônio público. É a defesa das liberdades individuais que foram esmagadas no Brasil com o silêncio da OAB e de muitos deputados aí que diz defender direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Passaremos agora ao item 3. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, ao veto parcial ao projeto de lei 412/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre o atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados do Estado do Espírito Santo, publicado no Ar Digital do dia 29 de 5 de 2019, mensagem de veto número 10/2024, publicado no Ar Digital do dia 16 de 4 de 2024. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Mazinho dos Anjos, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, receba a matéria, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto parcial ao projeto de lei 412/19, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados do Estado do Espírito Santo. É um veto parcial, estou avocando a matéria, presidente, e o veto, ele está sendo apenas do artigo 2º da lei, onde mantém os demais artigos na íntegra. Então, eu estou avocando a matéria para a relatoria, estou dando parecer pela manutenção do veto parcial e coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação o deputado Dari Pagung. Deputado Mazinho, deputado Dari, estou com um problema no microfone. Ok. Deputado Thiago Hoffmann. Com o relator. Com o relator, deputada Raquel. Raquel com o relator, Raquel está aqui agora no plenário. Deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu voto com o relator e solicito aí, eu estou com dificuldade de comunicação com o Coronel Hélio para que ele possa... Ok, está aqui no plenário. Funcionar a bancada também para que acompanhe o veto parcial. Ok, deputado Capitão com o relator, deputado Lucas Polezi. Com o relator, presidente. Com o relator, então eu finalizo a votação com 5 votos sim, nem não. Devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é nominal. Deputado Coronel Hélio, para encaminhar aí. Depois, deputado Thiago, também para encaminhar. Minutinho, deputado Coronel Hélio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, conforme o próprio autor da matéria opinou e nós
caminharmos no sentido da relatoria, de mantermos o veto, nós também orientamos a todo o bloco a manter o veto parcial, ok? Muito obrigado. Com a palavra o deputado Thiago Hoffmann. Senhor presidente, primeiro parabenizar o deputado Capitão Assunção pelo projeto. Tive a oportunidade de votar favorável ao projeto na Comissão de Finanças e depois em plenário também. Projeto importantíssimo, que garante atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia, e o veto do governador Renato Casagrande é parcial, de um item apenas que foi considerado pela Procuradoria inconstitucional e que não descaracteriza o projeto do deputado Capitão Assunção, e novamente eu parabenizo o deputado Capitão Assunção e também peço o voto sim dos deputados e deputadas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffmann. O voto é nominal, então eu vou autorizar aqui a abertura do painel para a votação. Solicito aí aos colegas que registrem os votos. Deputado Alcântara Filho, não registrou. Deputado Coronel Wellington, ainda não registrou. Deputado Dr. Bruno Rezende, deputado Gandini, deputada Janete, deputada Raquel e deputado Zé Preto. Deputado Gandini, por favor, registrar aí o voto. Deputado Zé Preto, por gentileza. Deputada Raquel Lessa, por gentileza, registrar o voto. Deputada Janete. Deputado Gandini, que está aí de forma online, por gentileza, registrar aí o voto. Deputada Janete também, estão dependendo do voto. Ela está na operação, na Serra. Deputado Gandini, por gentileza, registrar o voto. Deputado Zé Preto, deputada Raquel Lessa. Deputado Zé Preto, por gentileza, registrar o voto. Deputada Raquel Lessa, registrar o voto, por gentileza. Deputado Gandini. Deputado Gandini, por gentileza, registrar o voto. Deputado Zé Preto, deputada Raquel Lessa. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para a gente poder anunciar o resultado. Estão dependendo aqui de um voto ainda.
Deputado Hudson Leal, que entrou na sessão, por gentileza, registrar o voto. Ok, nós vamos anunciar agora o resultado final. 21 presentes, 16 votos sim, uma abstenção. Em face do resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhoras e senhores deputados para a próxima, será ordinária, segunda-feira, dia 27/5/2024, às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nessa sessão. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Os deputados mantiveram os 3 vetos governamentais que estavam na pauta da sessão de hoje. 2 deles eram vetos parciais e um dos itens era um veto total ao projeto que queria criar no Estado o Dia do Patriota, na data 8 de janeiro, data que ficou marcada pelos atos antidemocráticos de Brasília. Mais detalhes sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.